Fala investidor, esse aqui foi o retorno que a Klabin entregou para os seus acionistas ao longo dos últimos 14 anos. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês por que a Klabin tem uma capacidade tão grande de multiplicar o seu patrimônio a longo prazo. Então quem investiu R$100 mil em Klabin em janeiro de 2009 e reinvestiu todos os dividendos recebidos por essa ação, conseguiu transformar esses R$100 mil em R$1.178.000 ao longo de 14 anos. Pouquíssimas ações conseguiram entregar esse retorno. E por que a Klabin consegue gerar um retorno tão grande a longo prazo? Pessoal, porque além de investir em projetos que geram altas taxas de retorno a longo prazo e também ter diversos diferenciais competitivos, a Klabin é uma ação que paga muitos dividendos de maneira recorrente. Então a empresa paga 4 vezes ao ano. Então a cada 3 meses você tem dividendos ali pingando na sua conta, permitindo que você reforce constantemente os seus aportes. Então os juros compostos eles começam a trabalhar de uma maneira impressionante sobre o seu patrimônio. E é por isso que essa ação tem o potencial de acelerar sua caminhada em direção à liberdade financeira. Pessoal, não é à toa que o Luiz Barsi, ele mesmo fala publicamente que a Klabin é uma das ações que ele mais gosta de ter em carteira. Então na última entrevista que ele concedeu para falar a respeito da sua carteira de investimentos, o Barsi deixou bem claro que a Klabin é uma das melhores empresas para o cidadão ter em carteira de renda mensal. Isso porque a Klabin distribui dividendos trimestralmente. Então, como nós vimos, 4 vezes ao ano ela distribui dividendos para o seu acionista, ajudando o seu acionista a reforçar os aportes. E ele conclui com um ensinamento muito importante para nós, investidores de longo prazo. Então, o próprio Barsi, com toda a sabedoria, ele diz que o mercado gera o conhecimento que não está em livro nenhum. E a Klabin ensinou a ele que dividendos você ganha em função de quantidade possuída e não valor aplicado. E é por isso que o Barsi ele sempre foca no número de ações. Pessoal, quando a gente olha para o impacto do reinvestimento dos dividendos na Klabin a longo prazo, a gente consegue entender do que o Barsi está falando, porque é importante acumular número de ações e dar prioridade para ações que pagam bons dividendos, porque isso impacta demais o seu acúmulo patrimonial. Então foram R$100 mil transformados em mais de R$1.100.000 aqui no prazo de 14 anos. Pessoal, e para você que tem Klabin na carteira ou que gosta dessa ação, está estudando, pensando em investir, eu tenho uma boa notícia para você. Agora no mês de novembro, a Klabin já deverá pagar mais dividendos para nós acionistas. Então, analisando essa ferramenta do Status Invest, que é o mapa de calor dos proventos, ele já aponta para nós quando provavelmente essa ação deverá pagar os seus proventos. Historicamente, a gente sabe que ela paga 4 vezes ao ano, ela pagou um pouquinho em fevereiro, um pouco em maio, um pouco em agosto e agora em novembro deve cair um dividendo bem interessante para nós acionistas. Então, nesse vídeo, pessoal, eu vou falar para vocês quais são os 3 pontos fortes que me fazem enxergar a Klabin um ativo essencial para a minha carteira de investimentos de longo prazo. Então, aqui na carteira pública do canal, nós possuímos 5 mil ações da Klabin, a KLBN4. Eu vou falar para você no final desse vídeo quanto que eu espero ganhar de dividendos para essa ação agora no mês de novembro. Pessoal, se esse vídeo te ajudar de alguma forma, ele agregar para o seu estudo da Klabin, me dá uma moral, se inscreve aqui no meu canal, deixa o seu like e um comentário para esse vídeo ganhar visibilidade aqui no YouTube. E se você gostar de verdade, compartilha ele com um amigo seu que você me ajuda a divulgar o meu canal. E sem mais enrolação, vamos direto para a análise. Pessoal, hoje quando a gente fala de mercado de papel e celulose, é quase impossível a gente não falar de Klabin. Isso porque ela é um gigante no setor, possui hoje 22 unidades fabris, estão distribuídas em 10 estados aqui do nosso território nacional. E hoje, para os concorrentes globais baterem de frente com a Klabin é algo muito difícil para eles, porque a maior produtividade florestal no contexto global é a Klabin. Tá? O Brasil, por si só, ele já tem uma geografia, já tem um clima que é propício à produção tanto do eucalipto quanto do pinus. Então, quando a gente olha aqui para a produtividade do Brasil, ela é bem acima da média. E quando a gente olha para a produtividade da Klabin, é ainda muito superior à produtividade florestal nacional. Então, aqui já é um diferencial competitivo da empresa. Pessoal, um outro ponto forte da Klabin é que é uma empresa muito dinâmica. Então, ela tem um processo produtivo totalmente flexível. Ela produz desde a semente que é desenvolvida em laboratório para ter uma alta produtividade. É a partir daqui ela vai fazer o plantio do pinus e do eucalipto. E daqui ela vai tirar tanto a celulose branqueada quanto a celulose integrada. Lembrando, pessoal, que a celulose, sendo uma commodity, ela passa por fortes ciclos de valorização e de desvalorização. E a Klabin ela pode utilizar essa dinâmica a seu favor. Então imagina você um momento no qual existe uma forte demanda por celulose, ela pode entregar para o mercado a celulose crua, mas quando houver uma retração no preço da celulose, como aconteceu agora nos primeiros meses de 2023, ela segura um pouco mais a celulose e vai entregar para o mercado produtos com maior valor agregado, que é o caso aqui dos papéis e das embalagens. E essa dinâmica permite que ela consiga proteger mais as suas receitas a longo prazo.
Pessoal, agora um ponto interessante é que para não ficar tão exposta ao ciclo de preço da celulose, a Klabin tirou do papel dois grandes projetos, que é o projeto Puma 1 e o projeto Puma 2, vocês já conhecem muito bem, e esses projetos eles vão gerar uma capacidade produtiva superior para a Klabin, porque o produto que eles entregam para o mercado, o papel Eucaline e também o Kraftline, esses papéis eles utilizam muito menos celulose para entregar no final das contas um papel mais rígido e mais resistente, então economia de custos com aumento da qualidade. E com esses dois projetos, pessoal, a Klabin ela pretende, a partir de 2025, ter uma participação de apenas 27% da celulose no EBITDA da empresa. E aí os produtos com maior valor agregado, que são os papéis e as embalagens, vão ser de 73%. Isso vai gerar uma oscilação muito menor no resultado da Klabin, ou seja, maior resiliência a longo prazo. Quando a gente olha aqui para o ciclo de preço da celulose, a gente vê como que isso aqui acaba impactando demais os resultados da companhia. E agora, com a aquisição dessas duas grandes máquinas, a gente vai ter a Klabin muito mais resiliente para o longo prazo. Outro ponto interessante é que a Klabin ela produz uma celulose diferenciada chamada celulose fluff. Ela é derivada da celulose de fibra longa e ela é muito utilizada para a produção de fraldas e também de alguns absorventes. E a gente percebe que existe um crescimento na demanda por essas fraldas, principalmente fraldas para adultos, com o potencial envelhecimento da população global. Com isso, pessoal, a gente está falando aqui da empresa que tem o menor custo caixa para a produção dessa celulose específica. Então é difícil para os concorrentes globais baterem de frente com a Klabin. Por isso que essa empresa ela acaba entregando muita qualidade para a sua carteira de investimentos. Além disso, a gente está falando de uma empresa que tem também boa parte das suas receitas dolarizadas. Então é uma empresa que está exposta a economias mais fortes. Isso pode trazer mais resiliência ainda, já que quando a gente passar por uma crise doméstica, a empresa está conseguindo ganhar receita em dólar. Isso aqui pode gerar agregado para a sua carteira de investimentos no momento que você mais precisa reforçar os aportes para comprar empresas baratas aqui dentro do Brasil. Pessoal, antes de prosseguirmos, gostaria de convidar vocês a fazerem parte do nosso clube de membros. Aqui você terá acesso a algumas informações exclusivas, como a síntese da análise de diversos ativos que eu considero promissores para uma carteira previdenciária. Ativos que você não encontra aí em outros canais. Ativos que eu já venho acompanhando há mais de 2 anos. Eu destaco para vocês aqui as vantagens competitivas desses ativos, também os pontos-chave da análise, o tipo de ação, o meu preço-teto, a projeção de dividendos e até mesmo os melhores momentos para aporte. Pessoal, além disso, vocês terão acesso ao nosso grupo do WhatsApp e também a vídeos exclusivos com análises que eu trago através de pontos-chave que você pouco ouve falar em outros canais do YouTube. Toda essa informação por apenas R$ 2,99 por mês, podendo cancelar a qualquer momento. Se fizer sentido para vocês, fica aí o convite. Pessoal, então como nós podemos ver na nossa análise, o fato da Klabin possuir tantos diferenciais competitivos como maior produtividade florestal no contexto global de pinos e eucaliptos, processo produtivo totalmente integrado, diversificado e flexível, uma receita geograficamente diversificada. Além disso, a empresa tem o menor custo caixa para a produção da celulose. E os pontos-chave da nossa análise são que a empresa tem um excelente histórico de execução de projetos que geram altas taxas de retorno a longo prazo. E o exemplo disso é o projeto Puma 1 e Puma 2, que além de gerar vantagens competitivas, vão gerar produto de alto valor agregado com baixo custo de produção, que é o Kraftline e o Eucaline. E todos esses fatores contribuem para transformar a Klabin numa máquina de gerar valor a longo prazo. E o que traduz isso que eu estou falando para vocês é a evolução do ROIC na última década. Olha só como o retorno sobre o capital investido ele vem crescendo de maneira bastante interessante, principalmente agora nos últimos 4 anos, onde o projeto Puma 1 foi finalizado, ele está gerando mais caixa para a companhia, ela está reduzindo a alavancagem. Com isso, o ROIC médio alcançou a faixa dos 18% nos últimos 4 anos. Então, o retorno sobre o capital investido, ele mostra como a empresa tem sido eficiente em alocar bem o seu capital na última década. Pessoal, é exatamente por isso que a Klabin foi essa potência em termos de geração de valor para o seu investidor. Não é à toa que o Barsi gosta bastante dessa empresa e ele entende o impacto desse dividendo recorrente 4 vezes ao ano para o seu crescimento patrimonial. Agora o ponto-chave, quanto que a gente vai receber de dividendos da Klabin agora em novembro desse ano? Será que já vai dar para utilizar para comprar mais ações? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar para vocês quanto que eu espero receber da Klabin com 5.000 ações na minha carteira de investimentos de longo prazo. Pessoal, o resultado do segundo trimestre da Klabin não foi um resultado muito bom, isso devido a alguns fatores bem pontuais. O primeiro deles foi uma queda forte no preço da celulose, então não tem jeito, né? A Klabin ainda é 50% commodity, a gente viu 50% do EBITDA, ele vem aqui da exportação da celulose. Com isso, com essa queda drástica, principalmente o fundo do poço aqui no final do segundo trimestre, acabou
colaborando para um resultado relativamente fraco. Entretanto, a gente já consegue ver aqui, pessoal, uma retomada no preço da celulose. Não é à toa que a ação da Klabin ela já disparou bastante aí nos últimos 3 meses, tá? Pessoal, outro ponto que impactou negativamente o resultado foi uma queda bastante considerável aqui na produção da celulose no último trimestre. Então, o volume produzido apresentou uma redução de 23% na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Isso aqui se deve principalmente à parada geral de manutenção da unidade de Ortigueira, lá no Paraná. Então, a gente vê aqui que existe um cronograma de manutenção para manter as máquinas ali em boas condições. Essa máquina precisou parar no mês de abril e isso impactou bastante aqui o volume produzido. Pessoal, mas o que a gente deve ter aqui no terceiro trimestre de 2023 é uma normalização tanto da produção da celulose como uma certa retomada no preço dessa commodity. Isso tende a impactar positivamente o resultado da Klabin. Então, quanto que a gente poderia esperar de dividendos para essa empresa? Bom, pessoal, eu acredito que deverá ficar entre 8 e 9 centavos. Então, a gente está falando de uma ação que custa menos de R$5 e já vai pagar 9 centavos só no mês de novembro de 2023. Lembrando que ela paga aqui 4 vezes ao longo do ano. Então, a gente pode esperar entre 8 e 9 centavos da Klabin aqui agora em novembro. Lembrando que para você fazer jus a esse dividendo, você tem que ficar comprado na ação até o final desse mês, tá, pessoal? Normalmente a Datacom é dia 31 de outubro. Bom, pessoal, então aqui na nossa carteira de dividendos de longo prazo, a gente deverá receber entre R$400 e R$450 no mês que vem em dividendos da Klabin. Olha só que coisa interessante, já vai me ajudar a reforçar os aportes mês que vem, principalmente agora com essa queda na bolsa. Várias oportunidades de reforçar a posição aqui na nossa carteira e gerar mais dividendos no futuro. É assim que a gente investe com foco no longo prazo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se eu te ajudei, considere deixar o seu like, se inscrever e também compartilhar esse vídeo que você me ajuda bastante. Até o próximo vídeo.